Olá, queridos irmãos, graça e paz vos sejam multiplicadas. Amados, hoje, dia 25 de julho, o Senhor me concede a oportunidade de compartilhar a sua palavra para nossa edificação espiritual. Convido-os para a leitura do texto sagrado, conforme está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Queridos, o autor da carta nos alerta para duas situações. A primeira, que devemos nos apegar com firmeza às verdades ouvidas. E a segunda, para não nos desviarmos das verdades ouvidas. Quais verdades? A Bíblia nos ensina. Primeiro, o Evangelho de Jesus. O próprio Cristo é o Evangelho. Seus ensinos. E também, queridos, os ensinos dos apóstolos, pois receberam por inspiração divina a palavra. Portanto, queridos, o nosso fundamento é a palavra de Deus, a palavra de Jesus, seus ensinos, exemplos, também dos apóstolos. Mas quais verdades a Bíblia então nos apresenta? A primeira, de que Deus nos amou quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, como diz o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 1. Deus nos amou, diz o evangelista João, no capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, Deus nos amou, enviou Jesus para ser o nosso Salvador, porque nos nossos pecados estávamos mortos. Logo, não tínhamos nenhuma condição e não temos nenhuma condição de prover a nossa própria salvação. Por isso precisamos do Salvador Jesus. E a Bíblia diz que quem nele crê tem a vida eterna. A Bíblia nos ensina sobre o amor de Deus, sobre a graça salvadora de Cristo Jesus, sobre a fidelidade do Senhor, da sua compaixão, da sua misericórdia, sim, da sua bondade, mas também da sua justiça. A Bíblia, portanto, queridos, nos ensina como devemos viver e devemos então permanecer firmados nessas verdades, fortalecendo a nossa convicção de fé, para que possamos também dizer, como disse o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido. Sim, essa firmeza é fundamental para vivermos a nossa fé em Cristo Jesus. Porque também a palavra nos apresenta, queridos, as promessas de Jesus. Quando Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, a Bíblia diz que ele foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Voltou para junto do Pai, e ele prometeu voltar para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, para levar o seu povo para estar com ele para sempre. Nós cremos nessas promessas. Portanto, queridos, devemos permanecer firmados na palavra do Senhor. Devemos ser fiéis ao Senhor. Devemos testemunhar o amor do Senhor, para que outros venham experimentar esse poder transformador do Evangelho. Sim, amados, e ao fazermos isto, não nos desviaremos para os ensinos enganosos, para aqueles que vêm com astúcia tentando nos demover da nossa fé em Cristo Jesus. Portanto, queridos, permaneçamos firmados no Senhor, para a glória, para a honra e para o louvor do nome do nosso Deus. Oremos ao Senhor. Ó Deus, obrigado porque a Tua palavra nos apresenta
a verdade ou as verdades nas quais devemos permanecer firmados, evitando assim nos afastarmos do Senhor, da presença do Senhor e entrarmos por caminhos tortuosos. Ajuda-nos a vivermos a nossa fé em Cristo Jesus, nosso Salvador e Senhor eternamente, e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém.